A palavra geometria resulta da junção dos termos gregos geo, de terra, e metron, de medir, o que em teoria significa designar propriedades relacionadas com a posição e forma de objetos no espaço. A geometria espacial é a mais antiga manifestação da atividade matemática conhecida e se encarrega de estudar as figuras que ocupam lugar no espaço, aquelas que possuem altura, comprimento e largura. Essas figuras tridimensionais, por sua vez, são conhecidas como figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. O cilindro é uma dessas figuras, e encontramos aplicações do seu uso em embalagens, recipientes e utilitários em geral. Esse sólido geométrico é composto por duas bases, circulares opostas e paralelas. Nas bases encontramos o raio e o diâmetro do círculo. Entre elas, encontramos a altura, que é a distância entre as duas bases. O eixo, que é a reta que liga o centro das duas bases. A geratriz, que é todo o segmento de reta paralelo ao eixo. E a superfície lateral, que é o conjunto de todos os pontos superficiais do cilindro que não estejam nas bases. A superfície total é o conjunto de todos os pontos superficiais do cilindro, das bases e laterais. Os cilindros também são classificados de acordo com a inclinação da geratriz em relação aos planos das bases. No cilindro circular reto, a geratriz forma com o plano das bases um ângulo de 90 graus, e assim sendo, a geratriz corresponde à altura do sólido geométrico. Este cilindro é também nomeado de cilindro de revolução, por ser obtido pela revolução de 360 graus de um retângulo em torno de um eixo. Ele também possui formato retangular, no que chamamos de secção meridiana, que é seu formato quando observado de frente. No cilindro circular oblíquo, a geratriz forma com o plano das bases um ângulo diferente de 90 graus, e sua secção meridiana é um paralelogramo. No cilindro equilátero, a secção meridiana possui formato de um quadrado e, por isso, sua altura equivale ao diâmetro da base. Na planificação do cilindro, podemos notar com maior clareza que suas bases são círculos de raio R. A área da base do cilindro é a área do círculo, ou seja, πr ao quadrado. Em prática, temos um cilindro de raio igual a 5 centímetros. Então, a área da base é igual a π vezes o raio 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. 3,14 vezes 25 resulta em 78,5. A área da base desse cilindro é 78,5 centímetros quadrados. Voltando à planificação do cilindro, podemos também verificar que a superfície lateral é um retângulo, cuja base é o perímetro da circunferência da base do cilindro. Assim, a área lateral do cilindro é a base 2πr vezes a altura. Como exemplo, temos um cilindro de raio igual a 5 centímetros e altura igual a 25 centímetros. Concluímos que a área lateral desse cilindro é igual a 2 vezes π vezes o raio 5 vezes a altura 25. 2 vezes π é igual a 6,28. E o raio 5 vezes a altura 25 é igual a 125.
6,28 vezes 125 é igual a 785. A área lateral desse cilindro é 785 centímetros quadrados. A área da superfície total do cilindro é obtida somando a área das duas bases com a área lateral. Considerando que a área da base é πr ao quadrado e a área lateral é 2πr altura, concluímos que a área total é igual a 2πr ao quadrado mais 2πr altura. Colocando o fator comum em evidência, temos ainda que a área total é igual a 2πr vezes r mais altura. A área total deste cilindro é igual a 2 vezes π vezes 5 vezes 5 mais 25. 2 vezes π é igual a 6,28 e 5 mais 25 é igual a 30. 5 vezes 30 é igual a 150. 150 vezes 6,28 é igual a 942. A área total deste cilindro é igual a 942 centímetros quadrados. Para descobrirmos o volume do cilindro, seguimos o princípio de Cavalieri, ou seja, o volume é igual ao produto da área da base pela altura. O volume é, então, igual a πr ao quadrado vezes a altura h. Vejamos que nesse cilindro, o volume é π vezes o raio 5 ao quadrado vezes a altura 25. 5 ao quadrado é igual a 25. E 25 vezes 3,14 é igual a 78,5. 78,5 vezes 25 resulta em 1962,5. O volume deste cilindro é 1962,5 centímetros cúbicos. E ao transformarmos 1962,5 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, descobrimos que, neste sólido, cabem 1,96 litros. Grandes estudiosos das ciências exatas, como Pitágoras, Platão e Euclides, conceberam e formalizaram os estudos relacionados com a geometria espacial, a fim de compreender os sólidos geométricos e descobrir maneiras práticas de saber quanto espaço eles ocupam e quanto podem armazenar. Esses sólidos são parte de nosso cotidiano, e entendê-los é de total importância.